E primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês, né? Se vocês estão aqui, é porque vocês, de uma certa forma, aceitaram um convite para uma reflexão do que nós estamos vivendo, um convite para repensar, né, a forma com que nós estamos nos relacionando, a forma com que fazemos negócio. Então, eu já chego aqui agradecendo esse sim, né, e agradecer a presença de vocês. Também quero começar, né, esse encontro, essa manhã, agradecendo quem tornou possível tudo isso, né? E quero agradecer o grupo, né, do Elos Conscientes. Nós vamos falar sobre ele, e quero agradecer os nossos apoiadores, né, que fizeram, né, esse encontro, né, com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanta dedicação, né, com tanto olhar para ser coerente. É uma das coisas que faz parte do nosso guia, né? Mas eu gostaria, assim, antes de mais nada, pedir para que funcione aqui. Isso. Antes de mais nada, compartilhar com vocês, né, esse objetivo do encontro, né? O para que nós estamos aqui, né? O para que, o propósito vai ser o nosso maior guia, né? Vocês receberam com carinho, né, o nosso manifesto, né, o nosso credo do grupo, que tem a ver com propósito, depois veio com carinho. Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar é para quê? Para que a gente, né, aceitou passar essa manhã aqui agora? Né? E o propósito e o objetivo desse grupo, né, desse evento principalmente, está aqui. Primeiro é conectar. Né? Conectar pessoas que identificam com esse movimento de empresas que querem ser mais responsáveis, conscientes, né, que querem, né, ser mais humanizadas, sustentáveis, enfim, que querem realmente assumir esse convite de ser um agente transformador de realidade. Então, nós queremos conectar. Segundo desse evento é mapear. Então, mapear o terreno da região, né, da região de Ribeirão Preto, mapear e identificar qual é o nível de consciência desses empresários, desses empreendedores, dessas pessoas que fazem negócio, o quanto que esse terreno é pedregoso, o quanto que ele é espinhoso, o quanto que ele é fértil, e o que a gente precisa fazer para torná-lo cada vez mais fértil. Né? Uma das coisas que eu acredito muito é que, na verdade, o futuro não existe. Né? O que existe é o agora. Né? E os frutos do amanhã dependem das sementes que a gente vai semear hoje. Né? Depois, o evento tem a ver com ampliar, né? Ampliar conhecimento, ampliar consciência, né? Ampliar possibilidades, né? E por isso nós trazemos aqui dois movimentos muito importantes, que já existem. Né? E terceiro, convidar todos vocês, né, para fazer parte, não só, né, desse movimento, né, consciente, mas também desse grupo chamado Elos Consciente. Né? E como é que nós chegamos até aqui? Exatamente através desse grupo. Né? É um grupo colaborativo, diversificado. Né? Eu gostaria, nesse primeiro momento, de pedir para que as pessoas do grupo se levantassem. São essas pessoas, por enquanto, porque vocês ainda não se levantaram, vocês podem levantar no final, né, se respeitar o debate. Então, esse é o grupo, né, do Elos Consciente, ele é embrião, ele está nascendo e ele só realmente tem vida quando a gente está junto. Então, eu gostaria que vocês dessem palmas de palmas. Nós estamos aqui por conta desse grupo. Então, a palma tem que ser equilibrada, né? A gente, né, agradece vocês, agradece a gente também, porque a gente está aqui junto. E aí vem, quais são as ações desse grupo, né, do Elos Consciente? A primeira ação é conectar, que eu já falei. A segunda é criar conteúdo. As pessoas não sabem que existem, elas não sabem como ajudar, elas não sabem o que fazer para entrar numa veia realmente diferente, né? Mais consciente, mais responsável. Então, precisamos realmente disponibilizar, criar conteúdo e depois disponibilizar isso para que as pessoas, nossa, isso existe, que legal, quero fazer parte disso. Porque nós estamos falando de essência, e falar de essência é uma coisa que conecta. Né? Todo mundo tem as mesmas necessidades, todo mundo, no fundo, deseja as mesmas coisas. Né? Mas por conta do nosso ego, a gente impede de enxergar aquilo que é essencial e aquilo que é do bem comum. Então, nós precisamos, sim, informar, comunicar, para depois entrar nessa segunda parte mais profunda, que é de aprender,
tem a ver com a formação, tem a ver com a interiorização desse saber em algo vivido. Então, o objetivo do grupo também é a gente se ajudar, dar suporte, né? Um ensinar o outro, um trocar práticas com os outros, né? Isso tem a ver com a questão do ecossistema, né? De você realmente fazer parte de uma rede, você ser membro, integrante, e você estar junto, buscando sempre o bem comum. O outro objetivo tem a ver com esse evento aqui agora. Então, esse evento, esse fórum, é o primeiro movimento para fora que esse grupo que acabou de nascer está fazendo. É audacioso? É, mas a gente precisa de gente audaciosa. É corajoso? É. É meio louco também. Só que precisa acontecer. Nós não estamos mais na época de ficar esperando, de ficar, né, querendo ficar muito ótimo, de querer que as coisas sejam perfeitas, de querer convidar todo mundo. Tem muitas coisas que foram falhas, só que o mais importante é que o propósito está aí. O mais importante é que a gente junta o movimento e faz acontecer. Aconteceu. Essa é a mentalidade de startup. Essa é a mentalidade que vai realmente sobreviver no futuro. Não adianta ficar, né, testando, testa e resolve logo, testa e aprende logo. Vamos fazer que o movimento gere cada vez mais movimento e a gente vai aperfeiçoando com o tempo e juntos, não é? E o próximo objetivo tem a ver com educação e formação externa. Então, assim, esse grupo também quer convidar aqueles que querem ir mais profundo, que quer realmente entrar nesse lugar de transformação, que só a informação não basta. Eu preciso trazer ele para dentro, eu preciso transformar, eu preciso realmente me transformar. E esse que é o ponto principal do grupo. A mudança de fora só acontece com a mudança de dentro. Então, para aqueles que queiram entrar nesse processo, esse mergulho profundo, nós vamos trazer especialistas, nós vamos oferecer, né, cursos e formações para que as pessoas realmente entrem nesse movimento com mais, né, com mais autoridade, com mais segurança, com mais confiança. Aqui, não, é antes. Então, como é que está organizada a nossa manhã, né? Nós vamos, nesse momento, apresentar, né, os dois movimentos, né, o movimento do capitalismo consciente. O Hugo gostaria muito de estar aqui presente, ele é o diretor hoje, né, do capitalismo consciente do Brasil, mas ele nos trouxe uma palavra, né, em vídeo. Depois nós vamos trazer a Tatiana, que está vindo aqui representar o Sistema B, que também é um outro movimento consciente. Depois nós vamos ter a palavra Marli, que não é nem uma bandeira nem outra, vive isso através de uma empresa que está sempre entre as melhores, né, para se trabalhar, e vem aqui compartilhar práticas conscientes e o que isso impacta, enfim, toda a trajetória dela. E depois nós vamos ter uma roda de conversa, né? Nós vamos ouvir a palavra de alguns apoiadores e nós vamos ter uma roda de conversa para que isso fique realmente vivo, né, que tenha participação, que vocês possam realmente perguntar e a gente fazer uma coisa mais, né, mais informal e mais profunda, ligada a coisas mais práticas, né? Depois a gente vai ter um rápido intervalo, às 11, e depois eu convido, né, as pessoas, quem quiser, para olhar mais para dentro, para ter algumas outras reflexões a respeito desse nível de consciência, tá? E de algumas coisas também que a gente pode falar, de algumas dicas ou alguns passos que você pode levar a partir de hoje, tá bom? E depois tem, no final, né, vocês podem, né, no final do almoço, vai ter um cafezinho, vocês podem se conhecer, enfim. Então, eu quero começar colocando para vocês um vídeo falando desse contexto atual. É um vídeo que foi feito pela Vox, uma pesquisadora, falando de novas gerações. Então, antes da gente começar os novos movimentos, eu convido vocês a olhar a respeito dessas novas gerações, essa nova forma de olhar o trabalho, né, e de ver como que as pessoas estão se relacionando com a vida, né? What are you doing right now? Is it something that you really love? Millions of people at this very second are doing exactly what makes them happy. But wait a minute. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off.
As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you, and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials. Otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay. We know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. But be careful. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. But baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card could help them close better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of your love. The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. You want the money, you control the witness. I leave you lonely, don't monkey with the business. But today the journey's a little different. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically, millennials, those unpredictable kids, are the ones perfectly translating this new vision. In a time when pleasure determines professional accomplishment, they know, like no one else, how to recognize opportunities that link passion with work. It's not right, but it's now or never. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and the new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the pace for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. So, It's great. I love it.
The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into million-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished is the only way to create the new. Millennials need more than ever to feel autonomous, and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry. We're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to lead a fulfilling life every day. É antigo, mas é novo, né? Porque na verdade traduz o que está acontecendo agora, nesse contexto atual. E se a gente for falar desse contexto atual, quais são as crenças que vocês acreditam que... a primeira palavra que vem à cabeça quando a gente fala sobre negócios. Primeira coisa que vem à cabeça. Dinheiro. Tempo, pessoas. E o que nós vimos com esse filme, na verdade com esse documentário, com essa pesquisa, é que o conceito de várias coisas vem sendo transformado ao longo do tempo, as crenças vêm sendo
refletidas, né, e questionadas ao longo do tempo. E hoje o presente se faz, né, urgente e importante parar para se refletir, redirecionar a rota da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa empresa, né, do tempo que a gente está aqui, para que nós estamos aqui. Né? Então é com esse convite de fazer um update mental, né, de mudar a mentalidade que antes nós aprendemos era explorar, dominar, competir, né, acumular, para um outro modelo mental, que é o que eu convido para que a gente abra o coração, abra a mente, para poder se aprofundar, né, e cada um fazer o seu próprio update. Então, tornar a vida e o trabalho com mais propósito, com mais significado, com mais sentido. Então, eu vou colocar aqui, né, vou apresentar o Hugo, ele não está aqui, mas ele vai falar rapidinho com a gente. Em seguida vem a Tati, né, a Viva Cores, para a gente poder conhecer um outro movimento. Olá, eu sou Hugo Bethlen, diretor-geral do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Muita gente me pergunta o que é capitalismo consciente. Para isso, precisamos voltar um pouco na história, algo como 200 anos, até Adam Smith, quando escreveu A Riqueza das Nações. Na época que ele escreveu, ele passou a ser considerado o pai do capitalismo. E o capitalismo veio, na verdade, para melhorar a qualidade de vida de milhões e milhões de pessoas. No entanto, nos últimos anos, principalmente depois da queda do Muro de Berlim, o capitalismo se tornou muito agressivo, com resultados que estão focados basicamente no lucro a qualquer custo e muito rápido. Desta maneira, surge nos Estados Unidos, por volta de 2007, um movimento chamado capitalismo consciente, que nada mais é do que o resgate das origens do capitalismo que Adam Smith pregou lá há 200 anos atrás. Fazer as relações das empresas serem mais humanas, tanto para dentro como para fora. O capitalismo consciente é baseado em 4 pilares básicos. Mais do que focar o lucro, ou mais do que focar apenas o resultado, é focar o propósito maior. Aquilo que efetivamente faz a empresa responder à questão por que ela existe, por que ela deveria existir, que diferença ela faz para a sociedade e para o planeta. Depois é ter um líder consciente, que efetivamente garanta todo esse processo, que consiga conduzir a empresa e os seus associados, ou os seus stakeholders, né, ligados
a busca deste propósito, fazendo com que, em vez de gerar lucro, se gere riqueza. Se gere riqueza para todos esses stakeholders, sendo que o acionista é um desses stakeholders. E se todo esse circuito funcionar de maneira plena, com certeza esse acionista, inclusive, receberá mais do que aquilo que ele esperava em retorno do seu capital investido. Ficará feliz, ficará motivado e continuará reinvestindo no processo. Com isso, líderes conscientes são aqueles que se preocupam com as pessoas, que acreditam que não importa o negócio que a empresa dele comercializa, produz ou negocia, o negócio do negócio são pessoas. Por isso, cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar do seu negócio. Os outros dois pilares são a interdependência equânime da relação dos stakeholders. Ser equânime não é ser igual, é ser justo de acordo com a contribuição e a participação e o risco de cada um dos stakeholders na relação que a empresa tem com a sociedade. Começando pelo colaborador. O colaborador é aquele que é o stakeholder interno, que defende claramente a importância, que defende o propósito da empresa, que acredita nela, que faz o advocacy positivo, que fala bem da empresa porque efetivamente tem uma relação de prazer, de confiança, que acredita que levantar todo dia para ir trabalhar nessa empresa tem razão, é por uma causa, é por um propósito. A partir daí, esse colaborador conseguirá então ser um advogado da causa dessa empresa e com isto ter uma relação positiva com os outros stakeholders, sejam os consumidores, sejam os fornecedores, sejam os prestadores de serviço, seja a comunidade onde a empresa está relacionada. Por isso nós acreditamos na força do propósito, para que engaje todos estes participantes, todos esses atores, todos esses stakeholders nesta relação, na relação da busca de um propósito maior, na geração de riqueza para todos os stakeholders e, consequentemente, no aumento do retorno do investimento que o acionista teve. E, por fim, um pilar que se chama cultura e valores. Este fundamental para garantir a perpetuidade e a continuidade da empresa. Mesmo depois que o fundador ou o CEO ou aquele líder consciente que originou o negócio não esteja mais no dia a dia da companhia. Aquilo que ele pregou, aquilo que ele acreditou, os valores que ele confiou, o propósito que ele escreveu, serão perpetuados por quem quer que seja que venha a continuar na liderança daquela companhia. Baseado nesses 4 pilares, nós então construímos um capitalismo mais consciente, um capitalismo mais humanizado, que busca este equilíbrio entre todos esses atores, de tal maneira que, reforçando a geração de riqueza ao invés da geração de lucro, que a geração de lucro seja parte dessa geração de riqueza, que o foco seja o propósito no longo prazo e a felicidade de todos aqueles que interagem com esta empresa. Porque uma empresa deve sim contribuir para a melhoria da sociedade. Tem que sim buscar curar uma dor de quem está diretamente relacionada com ela. Se isto não acontecer, se ela não for uma empresa para o bem, se não for uma empresa que é parte da cura, ela infelizmente será uma empresa parte da dor. E o que o capitalismo consciente prega é que todas as empresas efetivamente deixem de ser parte da dor para serem partes da cura. Só para saber aqui, quem já ouviu falar de capitalismo consciente? Já tinha escutado falar? Bom, né? Bom sinal. Agora, uma reflexão importante tem a ver com o que leva a realmente o processo de evolução e a revolução. E é o que o Hugo fala no final, que é dor.
que é sofrimento. Dor, sofrimento, crise nada mais são do que indicadores. Indicadores de que precisa se olhar algo que foi excluído, indicador que precisa equilibrar algo que está desequilibrado, que precisa se transformar algo, né? E esses despertadores, muitas vezes a gente não gosta, mas eles são extremamente importantes para redirecionar a rota e para olhar para dentro. Então, quando a gente muda o olhar, e isso só acontece quando muda o nosso nível de consciência, a gente passa a olhar a crise, né, como uma grande oportunidade. E passa a agradecer, né, todo esse sofrimento como uma forma de olhar aquilo que precisa ser evoluído. Então eu quero chamar aqui com vocês, né, a Tatiana, do Sistema B. Cadê ela? Não, aceita o vídeo primeiro. Quero chamar a Tatiana, né? Vamos, levanta aqui, para eles verem que tem pessoas físicas aqui também, né, no evento, não é só filme. Para que vocês possam conhecer agora um movimento que eu me apaixonei logo de primeira, né, não só pelo capitalismo consciente, mas o Sistema B principalmente, porque ele é tão profundo, ele toca tanto na alma, que o lema deles é simplesmente: para que ser a melhor do mundo? Porque nós precisamos de empresas que sejam melhores para o mundo. E são pequenos detalhes que fazem a grande diferença na nossa vida. E são as pequenas pedras que nos causam tropeços. Então eu trago aqui, né, a Tatiana para apresentar aqui um videozinho do Sistema B para vocês. Obrigada aqui. Obrigada a você. Obrigada a todo mundo. Eu vou ficar aprendendo a estar aqui, então não tenho certeza. Mas obrigada pela presença de todo mundo, Mônica e grupo, por organizar esse evento. Acho que é uma super oportunidade quando a gente consegue sair de São Paulo, capital. A gente é uma equipe super reduzida de 5 pessoas, né, e ter aqui uma oportunidade de ter vários multiplicadores da nossa mensagem, que a gente consiga expandir nossa voz. Eu tenho mais um vídeo, ele é rápido, e depois eu vou contar um pouco do que é esse movimento, que fica muito fácil, depois de toda a contextualização que a gente teve sobre a nova geração, sobre capitalismo consciente, sobre as reflexões que a Mônica trouxe, mas acho que o convite mais legal vai ser a gente trocar depois, né? Então minha contextualização é muito rápida, para vocês entenderem, e eu queria antes entender, fora o convite, o que a gente está vendo aqui, quem já ouviu falar do Sistema B, das empresas B? Uau, a gente ganha do capitalismo consciente. Brincadeira, a gente é um movimento muito primo, parceiro, e também vou contar um pouco mais disso, tá? This is the future.
Bom, esse é um vídeo que a gente fez em comemoração aos 10 anos do movimento. Na verdade, foi em 2016, vou passar aqui o seu vídeo. Tem vários conceitos aqui que vocês acabaram de ver, falando de capitalismo consciente, falando de economia mais inclusiva, falando de como a gente tem que ser melhor para o mundo, não só a melhor do mundo. E, bom, vocês aqui são um exemplo vivo disso, que a gente consegue fazer isso na prática, né? O movimento, para contextualizar um pouco, ele surge num período muito parecido com o que o Hugo trouxe, em 2006, nos Estados Unidos, quando 3 empresários, na verdade 2 empresários, sócios e um investidor, ele é o Andrew, que é investidor de Wall Street, eles tinham uma das maiores lojas de artigos esportivos dos Estados Unidos, chamava And One. E quando eles venderam essa empresa, na verdade um fundo estava interessado, eles falaram, não é possível que esteja olhando só para o nosso lucro, estão olhando só para o nosso resultado financeiro. Como a gente tangibiliza, como a gente traz para o concreto todas as relações que a gente tem com nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, com todos os nossos stakeholders, da comunidade que a gente está inserido, não é possível que isso não tenha valor no final das contas, Só estão olhando para o nosso resultado que a gente está gerando financeiramente. Isso, claro, e trouxeram essa provocação. Como a gente dá luz, como a gente dá visibilidade, não só a práticas e ações, mas também ao modelo de negócios, que estão querendo mostrar que dá para resolver os grandes desafios que a gente tem no mundo, enquanto planeta e enquanto sociedade, Então, eles venderam a empresa em 2006 e se dedicaram a criar esses indicadores, que hoje a gente chama de avaliação de impacto B, que são indicadores que permitem a gente tangibilizar. Então, com o mesmo rigor que eu olho para o meu lucro, a gente passa a olhar e mensurar o nosso impacto socioambiental. E aqui a gente tem uma oportunidade, sempre que eu apresento com o Hugo, e isso é muito recorrente no nosso dia a dia, a gente gosta de falar que a gente é parceiro porque, na verdade, aqui é uma opção na prática. O que é um framework do que a gente se propõe enquanto capitalismo consciente, enquanto movimento das empresas B, E o que a gente acredita, então, neste processo, é que aqui, enfim, vocês são a prova que a gente está passando por essa mudança. Ela é cultural, ela é global, ela é histórica. A gente realmente está passando por esse shift, enfim, mundo que não dá. Do jeito que a gente está, não dá. O sistema se mostra falho em diversos aspectos, em Ribeirão, Estado, país, mundo, continente. Então, o que a gente precisa fazer para acelerar essa mudança por uma economia que seja realmente mais inclusiva, mais compartilhada, mais sustentável? E aí o movimento surge desse olhar de indicadores, acreditando na força dos negócios. Então, quem tem a capacidade de escalar e de fazer com que essas mudanças aconteçam no tempo que a gente precisa para elas acontecerem são as empresas. São as pessoas que estão nas empresas, São as pessoas que estão atrás desses negócios. Sejam empresas de uma pessoa, sejam empresas com mais de 50 mil colaboradores, cada um de nós, no nosso dia a dia, tem a capacidade de fazer com que essas empresas façam a diferença e escalem essas oportunidades. Então, a nossa teoria, no que a gente acredita é que os negócios eles podem contribuir para a gente chegar nos principais desafios que a gente tem enquanto sociedade, enquanto planeta. Um pouco como a gente está organizado para vocês entenderem como a gente trabalha. O movimento surge nos Estados Unidos, eles criam esses 160 indicadores que dão uma pontuação, e eu vou passar exatamente, se alguém quiser me perguntar também fica à vontade, mas o que significa isso. Então é uma avaliação aberta, online, gratuita, confidencial, que está disponível, que vai de 0 a 200 pontos. Em atingindo 80 pontos, a empresa pode submeter para se certificar e tornar-se uma empresa B certificada. Então, o movimento surge em 2006 nos Estados Unidos, mas em 2011, 4 empresários latino-americanos, 2 chilenos, um colombiano e um argentino, estavam no Brasil, estavam na América Latina, no Chile, falando, gente, como a gente reconhece essas empresas? Como a gente dá luz? Como a gente mostra que é possível mudar a regra do jogo? Dá para fazer diferente, e tem gente fazendo diferente. Vamos pôr luz nessas empresas que estão fazendo diferente, nessas pessoas que estão mostrando que dá para fazer diferente. E aí eles se conectaram com o movimento. Numa dessas rodas de conversa, eles conheceram o movimento das empresas B nos Estados Unidos e trouxeram para a América Latina. Então foi o primeiro formato de parceiros globais que se adequou, que se criou aqui na América Latina. Hoje a gente está presente em mais de 13 países, então o Sistema B Brasil é uma representação nacional desse Sistema B América Latina e a gente se espalhou pelo mundo inteiro. Então hoje a gente já está em mais de 13 países também, entre Europa e UK, já estamos em 2 países da África, Taiwan, China, Austrália, Nova Zelândia.
Somos mais de 150 hoje executivos trabalhando no movimento, entre empresários Bs que também tem esse duplo chapéu. O Marcel, por exemplo, é o nosso diretor executivo, mas é um empresário B da Dynamo, que é uma empresa de São Paulo que faz um investimento em negócios de impacto. Então, são pessoas que estão falando, olha, estou aqui mostrando o que dá. Né? E o que a gente faz enquanto parceiro global? A gente precisa acelerar essa mudança. Então, a gente cria infraestrutura para apoiar as empresas a acelerarem essa mudança. Um pouco do que eu estava falando para vocês, né? Por que a gente entende que essa mudança está acontecendo? Vivemos uma falha sistêmica, mas a gente tem alternativas. Né? Então, o primeiro passo é reconhecer e aí a gente passa a entender quais são essas alternativas. E aqui são alguns números catastróficos, né? Eu sempre gosto de passar rápido porque o bem ele se sobrepõe a isso, mas a gente tem 5% de chance de fechar o Acordo de Paris, enfim, com as novas estratégias, novos governos questionando o papel de impactos socioambientais, o quanto isso é relevante para um lugar que a gente precisa nos tornar mais sustentável para os meus filhos, para os nossos netos poderem viver nesse mundo. 66 milhões de pessoas são obrigadas a deixarem suas casas, guerra, fome, mudanças climáticas. Esse número de 8 já mudou para 5. 5 indivíduos detêm metade da riqueza do planeta. Isso é muito significativo. Assim, eu acho que o ponto principal é a gente acredita no capitalismo, né? Mas a gente precisa dessa desigualdade, dessa diferença. Não tem um jeito que a gente pode estar mais próximo, incluir mais pessoas. Vai dobrar a população de favela nos próximos 15 anos. 1/3 dos nossos alimentos são desperdiçados da produção até o consumo. Imaginam que a gente conseguiria alimentar de bocas de pessoas. Mais de 1 bi não tem acesso à água potável, né? Entre milhares de outros números que todo mundo tem acesso. Mas o que a gente entende? Dá para fazer diferente. Dá para redefinir o conceito de sucesso na economia. Dá para mostrar que, com o mesmo rigor que eu olho para lucro, eu olho para impacto socioambiental, e isso é um jeito da gente sair das intenções e ir para a ação, mostrar que dá para fazer diferente. Então, o nosso primeiro passo enquanto organização vamos construir uma comunidade de líderes dessa nova economia? Vamos mostrar quem está fazendo diferente? Vamos pôr luz a essas empresas? E aqui são alguns números que a gente tem hoje. São mais de 2.650 empresas B no mundo, em 70 países, em 130 setores, com esse objetivo, que é redefinir o conceito de sucesso na economia. Brasil, 125 empresas B certificadas. Eu sempre gosto de chamar a atenção, né? A gente tem empresas de uma pessoa, que a gente fala que são eu-presas, e essas empresas de uma pessoa falam, não, esse processo e passar pela ferramenta, que é uma ferramenta de gestão, é para empresas grandes. E ao contrário também, as empresas grandes falam, não, isso é para empresa pequena, porque elas têm uma capacidade de mudança muito mais rápida, de alteração. E, gente, isso aqui é para todo mundo, a ferramenta se adapta. Ela entende seu setor, ela entende sua indústria, ela entende o número de funcionários, e ela tem a capacidade de se adaptar para trazer melhores práticas, que foi isso e que vem acontecendo desde 2006. Esses indicadores vêm subindo a régua, eles vêm sendo mais complexos e mais difíceis para mostrar que essas empresas, dentre as 125, 2.600, 400 na América Latina, realmente estão fazendo diferente. Elas estão mostrando que eu não preciso ser perfeita, né? Não existe empresa perfeita e nem vai existir. Então não tem empresa que vai ser boa em todos os aspectos. Mas no que eu sou bom, vamos aprofundar e ser cada vez melhor. E no que eu não sou bom, vamos olhar para isso e olhar como eu cuido disso? O que é a avaliação? Né? O que é esse processo e por que essas empresas se tornaram B? O que são esses 160 indicadores? Passam por essas 5 áreas. Acho que o principal feedback que a gente tem das empresas que passam por esse processo é uma ferramenta de gestão. É uma oportunidade de entender como eu incorporo essas questões e as reflexões que passam nessa avaliação para o meu dia a dia, para gerar valor para o meu dia a dia, para gerar valor para o meu negócio. E por que diferente de uma ISO ou diferente de um selo Fairtrade, etc.? Porque eu não estou olhando um produto, eu não estou olhando um serviço, eu não estou olhando uma marca. Eu olho a empresa 360, eu olho a empresa como um todo. Então, o que eu olho? Eu olho a governança. Claro, se adaptando ao perfil da empresa. Mas como eu estou? Qual é a minha missão? Qual é a missão dessa minha empresa? Eu estou falando que eu quero gerar um impacto socioambiental positivo? Estou falando que eu tenho propósito? Eu estou falando que eu tenho transparência? Que eu tenho responsabilidade compartilhada de algum jeito no meu objeto social? E as empresas no Brasil, a gente gosta de fazer uma provocação, elas têm um objetivo social. A gente sabe, tem que gerar economia sim, e gerar emprego é um dos grandes objetivos, mas a gente também tem outros vários impactos que a gente pode cuidar.
Eu tenho governança, empresas que têm uma estrutura maior ou mais complexa, como é a minha governança? Tem membros independentes, tenho mulheres em cargos de gestão, eu tenho mulheres em cargos de alta liderança. São algumas perguntas e reflexões para o que daqui eu extraio que faz sentido para o meu negócio. Nem tudo vai ter a ver com a cultura da empresa, mas o que tem a ver com a cultura que eu posso incorporar e fazer parte do meu dia a dia. Trabalhadores. Quais são as diferenças salariais? E isso eu estava conversando agora, né, do ponto de vista de indústria, é sempre muito polêmico. Então, do cargo mais alto ao chão de fábrica. Né? Não em números absolutos, mas em proporção. E realmente, né, aqui não tem certo e errado. Tá? Passar por essa avaliação não é você faz isso bem ou você faz isso mal, mas o que são boas práticas. Passar por todo o processo dela, ela é muito autoexplicativa, ela é um autoconhecimento, então você vai entender o que são boas práticas e o que você vai querer incorporar no seu negócio. Quais são os benefícios, quais são as flexibilidades que eu tenho, comunidade, qual é a minha geração de emprego, qual é a minha diversidade, engajamento cívico. Então, em cada uma dessas 5 áreas, governança, trabalhadores, comunidade, meio ambiente, modelos de negócio, a gente olha para práticas. Então, o que eu faço no meu dia a dia, o que essa empresa faz no dia a dia que está gerando impacto socioambiental positivo, mas eu também olho para modelo de negócio. E eu vou explicar o que isso quer dizer. Por quê? Quando a gente chega, por exemplo, no caso da Natura, que eu vou passar para vocês, aí eu passo mais rápido, a Natura Natura, não, porque a Natura é a Natura, é o que a gente mais ouve, né? Mas a Natura, em modelo de negócio, o produto dela em si, não gera um impacto socioambiental, o creme, o shampoo, né? Mas o como ela faz, desenvolvendo todas as consultoras, empoderando essas mulheres economicamente, fazendo a preservação da floresta, com todo o cuidado que eles têm com a Amazônia, com seus stakeholders, que os torna uma empresa B. Então eles têm uma pontuação muito boa em comunidade e meio ambiente. Enquanto a gente tem empresas que nascem para resolver um problema social ou ambiental. Elas já têm na sua essência isso. E aí elas têm um modelo de negócio de cliente. Clientes, para a gente, é o beneficiário final. Né? Ou como um modelo de educação, um modelo de saúde. Estou falando isso que eu estou comercial, que eu, do Grupo SEB aqui olhando. Então, tem empresas que já nascem para resolver esse tipo de questão. E aqui que entra o modelo de negócio. O convite a gente tem muitas empresas que pontuam muito bem em prática e podem chegar até a pontuação de 80 pontos. E que bacana, mas o que eu posso aprender com as provocações de modelo de negócio para incorporar? Será que ao longo do tempo eu posso começar a trazer um modelo de negócio que também gera impacto? E o ao contrário também é válido. As empresas de modelo de negócio de impacto muitas vezes não têm práticas, né? Elas têm uma proposta muito incrível na ponta, gerar, mas quais são as boas práticas que elas têm que incorporar no seu dia a dia, com seus colaboradores? 0 a 10 pontos. Então, ferramenta online, aberta, gratuita, disponível. Eu convido todo mundo a acessar. Ela é o B Impact Assessment, né? Avaliação de impacto B. Eu não tenho cartão, mas o meu contato está aqui, é tatiana@sistemab.org. A gente pode conversar o quanto vocês quiserem sobre isso. Passando por todo o processo, e na nossa equipe a gente tem uma pessoa que ajuda as empresas a entenderem as dúvidas, as questões. É autoavaliação. Você mesmo complementa, atingindo 80 pontos, você pode submeter a avaliação. O que isso significa? Quem certifica a empresa é a entidade, o B-Lab, que a gente representa aqui no Brasil e aqui na América Latina. Então, em tendo 80 pontos, você é uma empresa que está elegível a se tornar uma empresa B. O que isso significa? Número 1, você vai passar por um processo de verificação. Então, como você respondeu, né, as questões, eles vão querer comprovar e verificar. Olha, você me falou que você tem um treinamento X com seus funcionários, você faz todos os meses. Então eu quero ver a lista de presença. Porque tem muita gente que fala isso é burocratizar. Na verdade, o que a gente acredita, isso é institucionalizar os compromissos. Isso é trazer para a prática. Então, independente da gestão, independente da organização e das pessoas que estão hoje, isso se torna uma prática recorrente. Quanto mais a gente consegue trazer processos e formalizações, a perenidade dessas ações tende a continuar. Então, a gente verifica, passa por esse processo de verificação. Em mantendo os 80 pontos, a empresa é convidada a se tornar uma empresa B. Isso significa algumas coisas, né? Número 1, ela tem que alterar o contrato social dela. De novo, é sair da intenção e ir para a prática. É mostrar para o mundo que ela tem o objetivo, de ter um impacto socioambiental positivo e que ela vai tomar decisão olhando para isso. E 2, que ela também vai tomar decisão olhando para todos os stakeholders.
A provocação aqui é mudar o shift de só maximizar o lucro de shareholder, né? Sim, temos essa intenção, sim, precisamos gerar lucro, sim, precisamos ser economicamente viáveis, financeiro, sustentável e etc. Mas sim, podemos ter impacto em todos os nossos stakeholders. Então você tem que incluir o que a gente chama de cláusulas B, que são essas duas cláusulas, elas têm duas versões, tanto sociedade anônima como limitada, para incluir isso dentro do seu contrato social. Por que surge isso, que eu acho que é uma contextualização boa também? Nos Estados Unidos, o CEO que toma uma atitude que não seja maximizar o lucro, mas ele está mitigando algum problema social ou ambiental no curto prazo, está mitigando o problema social ou ambiental e não está maximizando o lucro, ele pode ser demitido por justa causa. Então, quando o movimento surge nos Estados Unidos, isso era um jeito de proteger as ações do CEO. Quando vem para o Brasil, a gente entende que o nosso contrato social e a nossa Constituição e como estão formadas as empresas já tem um outro objetivo, mas a gente acredita de verdade que é um jeito de institucionalizar. Quando você troca o contrato social e tem lá no seu contrato social o que você se propõe, qual é o seu propósito, já mostra a intenção dessa empresa. Você assina um compromisso com o movimento, aí sim você paga uma taxa anual, então até então todo o processo é gratuito, porque qual é a nossa intenção? Que as empresas tenham consciência do impacto que elas estão gerando. O convite, quando eles criaram, e porque a gente é uma associação, né, uma organização não governamental, é a intenção de ampliar essa mensagem, que as pessoas passem a ter consciência. Na verdade, a gente gosta de falar, esse movimento já existe, né? As empresas têm várias já fazendo isso, muito antes de 2006, 2007, que nem o Hugo traz o capitalismo consciente. Mas a gente deu uma forma e está dando um nome que permite com que a gente amplie e traga essa mensagem para mais pessoas. Passado esse processo, pagando uma taxa que varia de acordo com o seu faturamento, então são mais de 13 faixas. A faixa número 1 é de $500 para empresas que faturam até $1 milhão. E aí, a partir disso, são 13 faixas que vai até $50 mil, que é a taxa teto. Tá? Você tem que se recertificar a cada 3 anos. Então, a gente entende que a régua sobe. Hoje, o que é prática diferenciada daqui a 3 anos pode ser que seja uma prática comum, a empresa também muda. Então, ela tem a obrigação de passar, depois de 3 anos, de novo, pela avaliação de impacto. Alguns exemplos de empresa B, né? Eu quero só salientar, 80% da nossa comunidade, Brasil e mundo, é pequena empresa. E empresas de serviço. A gente está, e aqui tem muitos exemplos de empresas de consumo, porque é um jeito de chegar e de fazer, entender o que são essas empresas, né? O que elas se propõem quando a gente conhece a empresa que está ali na ponta. A gente tem o desafio de também chegar nas grandes empresas e mostrar que é possível, né? Que nas grandes empresas também está se fazendo essas alterações. As pequenas têm a facilidade da mudança e das alterações. Então, o Jussaí, eles fazem um açaí que é muito parecido com o açaí verdadeiro do fruto açaí. O que eles descobriram? Que a palmeira da Jussara, que era totalmente cortada por causa do palmito, que é o que a gente consome, palmito Jussara, a gente não só destruía as palmeiras, como a gente... o quilo do palmito custava R$8. Tá? O que eles descobriram mantendo a palmeira Jussara em pé e explorando só o fruto da Jussara, eles conseguem fazer com que o quilo vire R$16 e mantenha a mata em pé. Então eles descobriram que dá para fazer açaí a partir dessa palmeira da Jussara, que chama Jussaí, empoderando economicamente os exploradores a tenta de palmito para usar o açaí para fazer o fruto e manter a mata em pé. Né? Todo o processo é sempre confidencial. Uma vez que a empresa se torna B, ela tem a avaliação dela pública. Não de todas as questões, mas as notas gerais em cada uma das áreas. Então a gente pode ver em meio ambiente, em trabalhadores, em comunidade, que essa empresa pontua muito bem. Né? E aqui dá para entender que tanto em meio ambiente quanto em trabalhadores, a questão do empoderamento econômico dessa comunidade, de manter a mata em pé, é o que os torna B, o que traz essa pontuação. A Mãe Terra, então uma empresa B, para a gente foi bem emblemático quando eles começaram a colocar nos seus produtos o que significa ser uma empresa B, com um desafio gigante de democratizar o acesso à alimentação orgânica, à alimentação saudável. Para mim, eles são muito emblemáticos, eles colocam nos produtos que tem açúcar e nesses biscoitos. Esse produto tem açúcar, mãe, não dê para o seu filho todo dia, né? Use com consciência. Então, são empresas que estão mudando a forma de comunicação, estão mudando a forma como eles se posicionam para mostrar, olha,
A gente quer acessar, a gente tem isso, a gente quer chegar em mais pessoas, mas a gente tem vários desafios, vamos junto nesse desafio para construir essa sociedade mais justa. Ben Jerry's no Brasil é uma marca da Unilever, mas nos Estados Unidos é uma empresa B, mas aqui a gente acaba não tratando eles como empresa B, embora eles façam parte da nossa comunidade, por duas questões. Toda a relação que eles têm com a cadeia de fornecedores deles, então é tudo orgânico, com a vaca, com todo o cuidado, eles têm toda uma relação com cada membro da cadeia e eles têm uma bandeira muito forte de justiça social, eles são muito ativistas. E isso é o que os torna B. Mas um pouco do que eu trouxe, porque meu modelo de negócio eles não pontuam porque eles são um sorvete, né? Então, tem provocações, a gente tem um vinho B, por exemplo, que não usa quase nada de água na sua produção, e isso é um super desafio, né? Então, tem diversos setores, tem diversas indústrias mostrando que aqui, assim, a intenção é mudar a regra do jogo, é mostrar que dá para fazer diferente, e é provocar. Quem são esses líderes? Quem está fazendo diferente? A Natura, que a gente já conversou um pouco, e aqui, quando eu trago customers, né, modelo de negócio de impacto, então, o que eles viram, o programa Vivenda? Uma oportunidade de negócio onde o governo não chega, né, e dá para ganhar dinheiro com isso. Então, eles fazem reforma em favela. Eles fazem tanto a entrega do produto quanto do serviço. E eles viram, olha, são 3 gerações que tinham uma casa nessa condição, o governo não é a única solução, mas eu posso ganhar dinheiro vendendo, empoderando e mostrando para essas pessoas que com prazo, com tempo, eles conseguem me pagar e eu consigo dar uma condição de saneamento, de saúde muito melhor, porque eu fiz uma reforma dentro da casa deles. Por outro lado, eu estou ganhando dinheiro enquanto empresa, né? Então está mostrando que temos oportunidades. E o programa Vivenda é um modelo clássico de modelo de negócio de impacto. Agora a gente está falando de exemplos de líderes dessa nova economia. Quem está fazendo diferente, quem está mostrando que dá para mudar a regra do jogo, que está puxando o mercado para cima, está falando, vem mercado, ó, tô aqui, vem. Mas a gente tem 125 milhões de negócios no mundo, segundo o Banco Mundial, né? Considerando privatizações aí, esse número ainda é muito grande. Como a gente faz com que esses negócios passem a atuar como empresas B? Então, né, não necessariamente eles querem ser B, ou eles vão ser B, né, mas eles podem se comportar como empresas B, alinhando o seu interesse com os interesses da sociedade, tendo propósito, querendo gerenciar o seu impacto, ter consciência desse seu impacto. E aí, para isso, o que a gente tem? Entendo a avaliação de impacto B, a gente tem ferramentas que permitem que essas empresas entendam. E aí, são alguns números que eu gosto de mostrar, né? Hoje são 70 mil negócios usando a nossa avaliação de impacto B. 2.650 são empresas B, 125. Isso quer dizer, de 70 mil negócios, nem todos têm intenção de ser B. Alguns estão no desafio de como eu posso ser cada vez melhor, né? A avaliação é realmente uma oportunidade de gestão. É uma oportunidade de trazer no dia a dia valores que fazem sentido. A gente tem fundos de investimento usando a avaliação de impacto B. Como está o meu portfólio de investidas? Como está esse meu grupo de empresas? A gente usa a avaliação de impacto B para redes de negócio. Então, não só investidas, a gente tem grandes empresas que usam para analisar a sua cadeia de fornecedor. Como eu engajo esses fornecedores para gerar impacto socioambiental positivo? Como eu trago provocações para subir a régua deles também? Porque o meu impacto, às vezes, pode estar mais no meu fornecedor do que no meu cliente final, né? A gente tem parcerias. Então, a gente tem prêmios que a gente faz dando visibilidade para uma rede de negócios. A gente está agora com o prêmio Muda, que é um prêmio da indústria da moda, que foi patrocinado pela Casa Vogue, pelo pessoal da editora Conde Nast, que vamos reconhecer as empresas de moda que estão fazendo a diferença, e eles usam a nossa ferramenta. Então a gente tem essa inteligência por trás que permite que, através da ferramenta, a gente tenha vários tratamentos, seja empresa individual, seja grupos de negócio, seja premiações de engajamento, são várias frentes. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, a ONU desenhou uma agenda até 2030, que para a gente chegar nesse mundo mais inclusivo, mais participativo, mais sustentável, a gente precisa passar por esses 17 objetivos, e a gente entende que essa é a agenda que as empresas, pessoas, organizações têm que defender e têm que chegar. E o que os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável têm a ver com o que a gente faz passar pela avaliação, você entende que objetivo você responde. E foi firmada uma parceria entre o BILAB
e a ONU, que a gente é o framework das ODS. Então, é uma oportunidade de não só entender o seu impacto, é entender dentro das ODS também o que você responde. Hoje, esse framework só vai ser visível a partir de 2020. A integração está sendo feita. Ano que vem a gente vai ter uma versão beta para oficializar no final de 2019. Então, eu estava falando que 80% da comunidade são pequenas empresas, mas o que a gente vê? As grandes empresas estão se provocando. Elas estão vendo que esse caminho está acontecendo, que isso é um movimento econômico que veio para ficar. Isso, na verdade, não é mais uma tendência, é algo que já se faz necessário, que é uma necessidade para os dias de hoje. E a gente tem a Unilever comprando, ano passado, a 5ª empresa B dela, que é a Mãe Terra. Então, é nítido, eu fui no lançamento do Plano de Sustentabilidade, que o Fernando Fernandes, CEO da Unilever, falou durante 2 horas, 1 hora foi de empresas B, empresas que estão regenerando, que estão fazendo de um jeito diferente. Comprar a 5ª empresa B é um grande movimento de como eu aprendo, como eu escalo, como eu amplio essa mensagem, como eu aprendo com essas empresas para ver o que eu faço. Num outro processo, a Danone assumiu o compromisso público de virar uma empresa B. Então, hoje a gente já tem mais de 6 subsidiárias da Danone França, Espanha, Argentina, Estados Unidos, em abril deste ano, se tornou uma empresa B. Eles têm 190 subsidiárias, então eles vão ter que passar pelo processo nas 190 subsidiárias para então poder falar que eles são B. Ontem teve um talk super interessante que eu convido a ver, vou ver onde está o link, compartilho com você depois, Mônica, do Emanuel Faber, CEO global da Danone, com o Andrew Cassoy, que é um dos fundadores do B-Lab, falando, sim, precisamos responder aos desafios que a gente tem enquanto mundo, enquanto planeta, e o que isso está significando para a Danone. Então, tem muito do que você trouxe do vídeo da Box. O que está significando a Danone ser uma empresa B? Ela volta a ter visibilidade perante essa nova geração que está procurando propósito. Então, a gente sabe que as empresas B, elas têm talento, elas atraem talento. As pessoas estão batendo na porta das empresas B falando, olha, quero trabalhar com vocês. Elas são empresas mais resilientes. Por quê? São empresas que têm uma sustentabilidade financeira baseada num escopo maior de atitudes, de práticas e de modelos de negócio. Então, diante da crise financeira de 2008, as empresas B dos Estados Unidos não mostraram queda, elas mostraram crescimento, mantendo aí essa perenidade que a gente acredita. Emanuel Faber, então, fez essa fala ontem super emblemática, reforçando também, são empresas que têm mais visibilidade perante o mercado financeiro. Eles conseguiram um apoio de 2 bi do BNP Paribas na França, que está atrelado ao impacto. Ou seja, desses 2 bi que eles conseguiram e que eles têm que devolver, os juros caem quanto mais impacto social eles gerarem. São empresas que têm menos risco. São empresas que estão realmente construindo uma história mais longínqua. Então, tem alguns casos muito emblemáticos mostrando o que significa ser uma empresa B e o que significa esse movimento. Aqui são outras grandes empresas Bs e multinacionais, mas também ali tem 2 casos, Natura, capital aberto, aprovando com 11 mil acionistas que ela se tornaria uma empresa B e que ela incluiria aquelas 2 cláusulas que eu comentei no contrato social. E a gente tem o grupo Laureate, que é um grupo de educação que abriu o IPO. Então, o que isso significa? Eles são certificados nos Estados Unidos, abriram IPO na Nasdaq, mas que bacana, a gente vai conseguir começar a colher evidências. O movimento tem 5 anos no Brasil e esse é um dos grandes nossos desafios para não convencer, mas compartilhar o como é possível. Terceiro ponto dessas alternativas viáveis, então a gente falou de vamos destacar os líderes da nova economia, vamos influenciar as grandes empresas e mostrar que é possível as outras empresas. A gente articula políticas públicas, a gente encaminhou um projeto de lei. Então, desde que o movimento veio para o Brasil, a gente tem um grupo jurídico que está do lado do movimento, entendendo se a gente deve ir no mesmo caminho que os estados dos Estados Unidos, 33 estados aprovados, ou como Colômbia e Itália, que também aprovaram esse projeto de lei, que temos sociedade anônima, limitada e uma empresa de benefício. E o que significa ser uma empresa de benefício? Ela é uma empresa que tem propósito de gerar impacto socioambiental positivo, ela tem responsabilidade compartilhada, considera stakeholder na tomada de decisão, e ela tem transparência, tanto para mensurar quanto reportar seu impacto. Ou, no Brasil, qual é o caminho que a gente seguiu?
Como a gente vai destacar essas empresas de benefício? A gente vai qualificar. Então, vamos qualificar a sociedade anônima e limitada quanto empresa de benefício. E essa foi uma ação que a gente fez junto com um grupo que chama Impacto, do ICE, que foi criado justamente para discutir o que são esses negócios de impacto. O que são esses negócios que estão fazendo a diferença? Como a gente institucionaliza isso perante governo, perante compras públicas, não com o objetivo de isenção ou benefício fiscal, né, mas com o objetivo de ter uma visibilidade desses negócios. Então, um negócio de uma empresa de benefício é diferente de uma empresa B, e na Itália, Colômbia e Estados Unidos, as empresas B antes se tornaram empresas de benefício, porque elas passaram por esses 3 pilares, que também estão muito alinhados com o capitalismo consciente, mas é um jeito de se institucionalizar. E, por fim, a gente precisa inspirar milhões de pessoas, né? A gente está falando muito do ponto de vista da empresa, dos colaboradores que vão estar ali conhecendo o dia a dia, o que significam essas práticas, mas a gente quer chegar cada vez mais também em empresas de consumo para as pessoas saberem o que é, para elas fazerem, a gente sabe comprar um ato político, né? Quando a gente compra, a gente está dando nosso voto de confiança naquela empresa, naquela instituição. Então, como a gente dá visibilidade, força para as empresas B, lá fora elas são muito fortes, elas fizeram essa campanha Be the Change, que eles puseram Patagônia, o Whole Foods nos Estados Unidos, por exemplo, que é um mercado super grande nos Estados Unidos inteiro, que eles têm muito foco em orgânico, eles têm áreas inteiras só de empresa B. Então lá você compra a escova de dente, a pasta de dente, você compra o secador de cabelo, tudo de empresa B. No Brasil a gente tem esse desafio, a gente está crescendo agora em vez de consumo. Então Natura, Jussaí, Ben & Jerry's, entre outras, se tornaram B. Cada vez mais a gente quer dar visibilidade também para essas empresas de consumo, para o consumidor ali na rua olhar e falar, opa, dessa empresa eu posso comprar, né? E por que a gente é sistema, diferente do movimento nos Estados Unidos, que chama B-Lab e no resto do mundo, a gente entende que além de empresas, a gente tem que falar com vários outros atores, né? Então vocês viram que a gente fala com universidades e a gente tem que entender como a gente leva essa pauta para essas novas gerações, para eles entenderem que tem possibilidade, tanto criando o seu próprio negócio, quanto nos negócios que eles estão entrando. A gente fala com comunidade, a gente fala com legislação, a gente fala com investidor, a gente fala em diferentes frentes e tenta articular esses diferentes atores para essa nova economia. Tudo isso para dizer que é uma jornada de longo prazo, né? Isso aqui não é um lugar que você chega, não é um selo, é uma certificação. É um processo. Como eu posso ser cada vez melhor? E mais do que melhor, diferente. Então, é uma jornada que a gente convida todo mundo, uma vez que tenha contato, a começar a participar, a falar, a conversar, vamos ampliar essa mensagem, que a gente precisa despertar a consciência de mais pessoas, que é possível. É isso. Obrigada.